matou. Quem disse que foi o Estado que matou? Aí o outro vai dizer, não, é omissivo, o Estado se omitiu, não chegou a tempo, não conseguiu evitar, foi um preso que matou. Quer dizer, tem situações de dúvida. É por isso que tem um terceiro caso aqui que vai nos ajudar. Vem aqui, vai para o slide, dá uma olhadinha. Letra C. Também é objetiva a responsabilidade quanto a condutas que, pela sua natureza, são de risco. Condutas que, pela sua natureza, são de risco. Não está dizendo nem que é comissiva, nem que é omissiva. Se é conduta comissiva ou omissiva, pela sua natureza, é uma conduta de risco, a responsabilidade do Estado é objetiva também. É o terceiro caso que nós temos vendo aqui, ABC, de responsabilidade objetiva. Isso está no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Então, vamos conversar aqui um pouquinho, é assim. Você está diante lá de uma prisão, vários presos, e você não sabe se morreu aquele preso por uma conduta comissiva ou omissiva do Estado. Não importa. Cuidar de preso é uma conduta de risco? Você anotou lá, risco. É uma conduta de risco? Claro que é. Quem mexe com condutas que, pela sua própria natureza, são condutas de risco, mexe com pessoa perigosa, com coisa perigosa. Imagina o Estado tem lá um galpão cheio de explosivos. Colocar explosivos num galpão da aeronáutica, do Exército, por exemplo, é uma conduta de risco? Sim ou não? É. Quem mexe com uma conduta de risco, pouco importa se comissiva ou omissiva, no final das contas, responde objetivamente. Explodiu o galpão lá com aqueles explosivos todos, não vai se discutir culpa. O Estado responde objetivamente para todo mundo que causou, em relação a todo mundo, né, que sofreu dano ali. Apareceu um preso morto numa prisão, pouco importa se tem culpa ou dolo do Estado, ele responde objetivamente, porque é uma conduta de risco cuidar das pessoas. Outro exemplo, crianças numa escola. É uma atividade perigosa cuidar de criança? É claro que é. Criança é imprevisível. Tá? A gente vê vários casos aí de criança que arremessa um compasso no olho da outra, né? Tem casos aí, jurisprudência, tá? Que usam material de laboratório para machucar a outra. Aí você não sabe se foi uma conduta comissiva ou omissiva do Estado que é dono daquela escola. Pouco importa. É atividade de risco cuidar de criança, sim, a responsabilidade é objetiva em relação a atividades de risco. Certo? Essas são as três modalidades de responsabilidade objetiva do Estado. Próximo slide. Vamos ver aqui juntos os três casos de responsabilidade subjetiva. 1.2, responsabilidade subjetiva do Estado. Primeiro caso. Em relação a condutas ou atos omissivos das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Tá? Vem comigo e vamos conversar. As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, quanto a atos comissivos, respondem objetivamente, lembra? Agora, essas mesmas duas pessoas que estavam na letra A e B do slide anterior, quanto a atos omissivos, condutas omissivas, respondem subjetivamente. Você tem que demonstrar culpa ou dolo dessas pessoas. Exemplo. Imagine que você ou eu, qualquer um de nós, estejamos andando numa rua. A rua pertence ao município. Andando na rua. De repente você enxerga um enorme buraco naquela rua. Você não consegue desviar, passa com o carro por cima daquele buraco e tem um dano grande no seu carro. Você não vai dizer que é uma conduta comissiva do município, do Estado. Ele não foi lá de propósito e fez o buraco para você passar. Foi uma omissão. O Estado não cuidou direito daquele buraco. Uma omissão. Só que você passou com o carro lá, o Estado não cuidou e você teve um dano. Você pode acionar o Estado? Pode. Mas pelo que você acabou de anotar e ver aí, você vai acionar o Estado, mas vai ter que demonstrar culpa ou dolo da parte dele. Porque por atos omissivos, o Estado responde subjetivamente. Isso é pacífico hoje no STF e no STJ. É uma omissão.
Você está percebendo? Tá? Vamos pensar que o buraco já esteja lá há 30 dias e tem testemunhas, já houve reclamação para o poder público. Você acha que é uma atitude culposa do poder público deixar o buraco 30 dias? É claro que é. É uma negligência. Então você entra com a ação, chama testemunhas, mostrando que aquele buraco já existia, que já foi objeto de reclamação, ninguém fez coisa alguma, e aí você demonstra a culpa do Estado e ele vai ser condenado. Agora, se o buraco tinha poucos minutos, foi uma grande chuva, etc., dificilmente o Estado vai ser condenado, porque não dá para demonstrar a culpa ou o dolo da parte dele. Enchente, choveu demais, e olha, infelizmente aconteceu isso, né? Recentemente, com certo, faz pouco tempo, né, que aconteceu, bastante em Santa Catarina, no estado de Minas Gerais, até no Rio de Janeiro, tá? E as enchentes são muito grandes, são muito pesadas, muito complicadas. E o Estado responde quando tem uma grande enchente e carros se perdem, casas se perdem e por aí vai, pessoas, né, que é o mais importante. Olha, a chuva é quem causou aquilo tudo. Não foi o Estado que causou materialmente. Agora, o Estado, com sua omissão em informar adequadamente, em fazer piscinões, em cuidar de um córrego, em cuidar de um rio, o Estado, com sua omissão, contribuiu para que aquilo acontecesse, aquele grande dano acontecesse. Então, alguém que é vítima de uma situação de enchente pode acionar o Estado, mas como se trata de uma omissão dele, tudo isso, essa vítima vai ter que demonstrar culpa ou dolo do Estado. É muito comum entrar-se com a ação e demonstrar isso, numa boa, falar, olha, a obra que ele fez naquele córrego foi uma obra mal feita, negligência. Por isso que causou-se lá o problema da enchente. Outro exemplo, né, que acontece muito, às vezes o Estado não limpa as bocas de lobo, que ficam nas ruas e por onde a água escoa. Mesma coisa, se você mostrar que o Estado não limpou direito e por isso a água subiu, ele responde, porque foi uma negligência também do Estado. Mas você vai ter que analisar o aspecto subjetivo, a questão da culpa ou do dolo. Vem comigo para o slide. Olha só. Então, o Estado responde por condutas omissivas das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado. E letra B. E por atos comissivos ou omissivos das pessoas de direito privado não prestadoras de serviço público. Atos comissivos ou omissivos das pessoas de direito privado não prestadoras de serviço público. Vem cá comigo e vamos conversar um pouquinho. Funciona assim. Imagine que você tenha lá uma conduta do Banco do Brasil que não presta serviço público, mas é pessoa de direito privado. Você tem lá uma conduta da Petrobras que não presta serviço público. Você tem uma conduta de uma outra empresa estatal que não presta serviço público. Você reparou que quem não presta serviço público não estava no slide anterior, não responde objetivamente. Quem não presta serviço público, Banco do Brasil, Petrobras, etc., quem não presta serviço público, responde subjetivamente. Você tem que demonstrar culpa ou dolo para conseguir uma indenização dessa pessoa. Essa é a regra. Essa é a regra. Decorre do artigo 186 e do artigo 927 do Código Civil. Agora, vamos pensar que a Petrobras causou um dano a alguém numa relação de consumo. Opa, aí eu saio da regra geral que está no Código Civil, que diz que é subjetiva a responsabilidade, e vou para o Código do Consumidor, em que a responsabilidade é objetiva. Então, essa letra B, vamos olhar de novo a letra B? Lê comigo aqui, ó, no slide. Atos comissivos ou omissivos das pessoas de direito privado não prestadoras de serviço público, esses atos importam em responsabilidade subjetiva, é isso que a gente está vendo, vai valer como regra geral, mas se tiver uma relação de consumo por trás, se tiver alguma outra lei que determine a responsabilidade objetiva, aí é claro que eu aplico a lei especial. Ok? Então, que fique muito claro, vem aqui comigo, que Petrobras, Banco do Brasil, essas pessoas de direito privado